Ô Everson, se não é você ontem, o Atlético tinha tomado pelo menos mais uns 2. Então, ontem você foi a peça principal do Atlético em campo. Everson salvou o que poderia ser uma derrota para o América, que esteve mais próximo da vitória. Recebendo Elton Novaes, Ale Oliveira, Thiago Valu e Rafael Miranda. Eu já aproveito para perguntar ao Rafael. Rafa, duas coisas. Recentemente você esteve aqui com o América numa situação bem inferior à situação que vive hoje, que vem de 5 jogos sem perder, com 4 vitórias e um empate. O América muito bem, num trabalho muito consistente do Wagner Mancini, mas a falar agora é fácil. Lá atrás, quando o América estava numa situação pior, mais delicada, já falou do trabalho do Mancini aqui, o América ficou mais próximo da vitória do que o Atlético, então eu queria que você falasse primeiro do trabalho do Mancini, da resposta que os jogadores têm dado e juntando também mais um jogo muito abaixo do Atlético. Por gentileza, Rafa, bem-vindo. Boa tarde, Everton, Ale, Elton, Valu. Prazer estar aqui mais uma vez, falar de bola, né? Então, falando isso aí já do Mancini, a gente até fez um paralelo na altura entre o Mancini e o que o Tuco estava entregando. E a gente falava que o Tuco tinha até bons números e o Mancini não tinha, mas a gente conseguia perceber no time do Mancini um time organizado, um time próximo da vitória, mesmo perdendo, mesmo empatando por muitas vezes. E hoje a resposta está aí, né? A gente acreditava no trabalho e está sendo mostrado que assim, a gente tinha, de certa forma, razão aqui no que a gente falava. Porque o Mancini, a cada dia que passa, ele demonstra que tem aprendido mais de futebol. Ele oscilou um momento aí, se era diretor, se era treinador. Acho que isso fez mal para ele. Eu acho que agora que ele focou na carreira de treinador, né? Assim, você o treinador, vou evoluir na minha função. Eu acho que ele está fazendo muito bem e está sendo provado. Aí o América, a diretoria fez muito bem em sustentar o Mancini. E o Galo, Everton, é até difícil, eu estava até conversando com o Elton aqui fora do ar, por isso que o futebol é tão bom, porque tem coisas que você não consegue explicar. Se fosse matemática, essa resenha diária de vocês aqui não faria nenhum sentido, se fosse, né, uma coisa que a gente já saberia o futuro. E o Galo, esse jogo, foi o jogo que mais me preocupou de todos esses jogos do Galo, na era Cuca, porque o Galo vinha, eu estava concordando com o Cuca que o Galo vinha de bons jogos e que a vitória, que os pontos, que a classificação diante do Palmeiras ela não estava vindo. Mas o Galo vinha fazendo bons jogos e o Galo estava mais próximo de vencer do que o adversário, na minha análise. Mesmo às vezes perdendo, como perdeu para o Atlético Paranaense, como foi desclassificado pelo Palmeiras, eu acho que o Galo foi superior em todos esses jogos. Ontem, contra o América, o Galo até teve um certo controle de posse de bola, mas o América foi mais perigoso que o Galo. E ontem, o que mais me preocupou, a intensidade, o foco dos jogadores regrediu aí para mim uns 2 meses. O Galo vinha de um foco, acho que independente do resultado, um foco legal contra o Palmeiras. O foco contra o Goiás foi excelente, apesar do resultado. E ontem isso voltou, regrediu muito. E aí eu acho que agora, para retomar a confiança e voltar nos trilhos, vai ser difícil. Bom, Ale, você tá bom ou não? Bom, em primeiro lugar, boa tarde, um prazer imensurável tê-lo por aqui mais uma vez. Estamos há quantos dias sem demissão? Já estamos chegando no primeiro mês aí. Primeiro mês sem demissão. 29 dias sem demissão. Eu gosto muito quando você vem de conjuntinho jeans. Eu acho que você fica muito sensual. Eu tô hoje melhor do que eu estava há 10 anos, pra você ter uma ideia. Agora, me dá a plaquinha aqui, só pra gente atualizar, por gentileza. Então, 29 dias sem demissão do Ale. Vai ter um churrasco, vocês todos estão convidados. O recorde do Ale são 3 meses, né? Então 3 horas. Ô, Ale, agora... Sexta-feira quase que... Quase, Ô, Ale, me diz uma coisa. Um beijo. Você não vai deixar eu te perguntar? Eu aprendi Elton jornalista. O que eu preciso te perguntar é o seguinte, cara. Por que o Atlético não consegue se tornar um time... vamos falar do jogo de ontem, porque nos jogos anteriores isso não ocorreu. No jogo de ontem, por que o Atlético não foi competitivo, Ale? Boa tarde. Boa tarde, eu concordo com o Rafa, eu acho que o time regrediu. Quando você tem bons jogadores e um bom treinador, você tem uma estrutura como tem o Galo lá no seu CT, a gente acredita que o trabalho vai evoluindo, né? Eu acho que o Galo, por exemplo, o que eu vi no primeiro tempo contra o Goiás, o que eu vi
nos 30 primeiros minutos do jogo de volta, lá no Allianz Parque, lá na Libertadores, o que eu vi em 70 minutos aqui no Mineirão contra o próprio Palmeiras, eu acho que foi melhor do que o que eu vi ontem. Então, acho que o time regrediu. Já na escalação, para mim, ele piorou o time. Quando ele fez uma aposta corajosa, e eu acho que foi vitoriosa, embora o resultado do jogo não, de colocar Nacho e Zaratio juntos. Do jogo contra o Goiás. Isso. E aí ele tira o Nacho para colocar o Jair, coloca o Ademir, que é bom jogador, mas para isso ele tira o atacante mais, acho que mais agressivo do time dele, que é o Keno, né? Então acho que ele dá uma piorada. Tirou o Natan, que estava sem confiança, mas colocou um Hever sem ritmo de jogo, que ele sofreu muito no primeiro tempo. Então acho que o time piorou. Agora, eu não quero falar que o time piorou por causa dessas alterações, não é isso, é muito mais amplo. Uma vitória nos últimos 9 jogos por todas as competições, né? Você teve antes do Cuca, você teve o jogo contra o São Paulo e o jogo contra o Corinthians. Depois é tudo Cuca, uma vitória nas últimas 9 partidas. É realmente desesperador para o torcedor. Mas eu tenho uma semitese que eu não tenho certeza que eu concordo. O quê? Eu acho que o que a gente viu, isso acontece com vários times, hein? O que a gente viu de alguns jogadores na temporada super vitoriosa do ano passado, a gente não vai ver mais. Foi o auge de alguns atletas. Então, eu vou te perguntar daqui a pouco quais são esses atletas. Quais são esses atletas? Agora, deixa eu perguntar pro Elton aqui, daqui a pouco a gente volta, que eu tenho uma pergunta para fazer para todos, mas daqui a pouco eu vou fazer a pergunta e vou deixar rodar aqui, que é o seguinte, o Abel Ferreira sempre diz nas entrevistas e falou no meio de semana quando empatou com o Fluminense, o Abel Ferreira falou sobre que o trabalho, 70% do trabalho são dos jogadores, que os jogadores que executam, os jogadores que o técnico está lá para apontar o caminho, dar as diretrizes, mas os jogadores que tá faltando o papel do jogador, porque os jogadores, ontem eu vi o Atlético no segundo tempo, no trotinho ladrão, né? Eu vi o Atlético sem intensidade, mas o que mais me preocupa é não ser competitivo. Por que isso acontece? Né? Nós vamos falar disso daqui a pouco, porque eu quero fazer uma pergunta pro Elton aqui. A bola na mão do Hever, tem muita gente mandando mensagem aqui no nosso chat e também no nosso Band Zap. A bola do Hever, na sua avaliação, foi pênalti, Elton? Para mim, não. Para mim não era lance de pênalti. O movimento que o Hever faz, ele vai pro alto para dividir a cabeçada e a bola rebate na mão dele. Um lance que era impossível, pela posição que ele estava e o jogador do América, dele tirar a mão. Então, ou seja, para a arbitragem vai ter que todo mundo começar a subir como jogador de totó. Então é muito complicado e não está tendo um parâmetro, né? Porque em alguns lances do Campeonato Brasileiro mesmo, esse tipo de lance não foi marcado nem pelo VAR, nem pela arbitragem, e no jogo contra o Atlético acabou marcando a arbitragem. Então eu acho que é um pouco confuso. Eu estou discutindo aqui agora a confusão mental de árbitro e VAR, porque em muitos lances isso não é marcado. Eu, Elton, não marcava. Eu não sei a opinião de vocês. Gente, tá chegando aqui agora, o bate-papo tá aberto e a pergunta foi feita diretamente para mim. Nem sei qual que é a avaliação de vocês, mas nesse lance eu não marcaria o pênalti. Eu acho que a posição do Hever, a mão do Hever nessa posição, era impossível dele tirar para o jeito que ele subiu de cabeça. Marcava, mas o Rafa tá aqui também, que jogou bola, né? Então não. poderia... Deixa eu ver só com o Valor aqui. O Valor, você marcaria esse pênalti? Boa tarde para você, tarde. Everton. Boa tarde, amigos, telespectador. Eu não marcaria. Mas na regra, hoje em dia, se marca esse lance. São coisas diferentes. Mas o que assim, eu não sei, o que a regra fala Ação sobre... de bloqueio. Ali se entende como... Entendi. É um absurdo, porque como que o jogador não sobe igual um João Bobo, por exemplo. Não tem como o cara subir igual um boneco de Olinda, né? Ele tá subindo, mas se entende dessa forma. No lance ali, logo depois do lance, algum jogador do América, que eu não vi, Ninguém não me reclamou, lembro. né? Porque ninguém reclamou, né? Eu não percebi ninguém reclamando. Só para complementar, Everton, isso é fisiologia. Isso, assim, eu não sei, o árbitro, eu acho que o VAR, o árbitro, ele tinha que pelo menos jogar um pouco de bola. É impossível você saltar com o braço assim como, né, o Elton falou ali. É impossível. Você salta, é natural esse movimento. Ele não fez isso. Tava abaixo, o braço nem ombro. passou do ombro, movimento completamente natural. Então, assim, e além de tudo, o América não reclamou, ninguém falou nada, o VAR ficou vasculhando pra, assim, a fase já não é, a fase do Galo já é ruim, já assim, nada tá acontecendo e assim, o que pode ser pro Galo duvidoso não é dado e o que contra duvidoso é dado. Então, assim,
juntou tudo num bolo e tá assim, tá ruim a velha fase. história, né? Não, Se chover, Rodrigo Hilbert. Caiu Ale Oliveira no colo do Galo. A orientação é para tentar tirar essa interpretação que a gente está tendo. Tipo, foi bloqueio? Ah, foi bloqueio sem querer. Foi bloqueio porque ele ia cair no chão. Foi bloqueio para ele se proteger. Eu acho que foi para ele se proteger. Ele ia se proteger da dividida. Então, a orientação é para tirar essa interpretação. Foi bloqueio? Pênalti. Foi bloqueio? É pênalti. Justamente para tirar... Mas bloqueio, bateu na mão é bloqueio. Se a bola está indo em direção ao gol e você, de alguma forma, com a mão, você impede essa trajetória, bloqueio, ele vai marcar o pênalti. Eu discordo. De um movimento natural. Não existe isso, não está escrito isso. Eu discordo dessa regulamentação. Mas pelo que diz o texto, esse tipo de lance é para ser marcado pênalti. E acho, sincero e honestamente, falo aqui com toda a propriedade, porque isso já aconteceu em todas as rodadas com pelo menos um time. O problema do Galo está muito longe de ser de arbitragem. Mas muito longe. São outros problemas que a gente tem visto a cada rodada. Sim. Mudou treinador ruim, treinador bom, chega jogador, outro jogador. Mas assim, a arbitragem para mim tá lá no fim da lista, assim, porque para mim o campeonato tira e o campeonato paga pro clube. Deixa eu falar da